Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Eliane Oliveira, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental. E o vídeo de hoje a gente encerra, então, a nossa série sobre transtornos de ansiedade. Então, conversamos, tiramos dúvidas, fizemos um panorama geral dos transtornos de ansiedade, falamos a respeito de cada um deles e encerramos, então, com o transtorno de ansiedade generalizada, que é o último transtorno que o DSM traz em termos de descrição específica. Existem outros transtornos, que são os transtornos, que não correspondem a um critério diagnóstico específico, mas que, pelo fato de haver prejuízos no funcionamento da pessoa, pode ser considerado um transtorno de ansiedade não especificado ou um transtorno vinculado, a uma condição médica ou também a substâncias. Então, se você quer saber mais a respeito desses transtornos, dá uma visitadinha lá no DSM. Se você não viu toda a série até aqui, então eu te convido a assistir. Vou deixar na descrição desse vídeo toda a série para você maratonar e conhecer mais a respeito dos transtornos de ansiedade, ok? Bora lá então? Bom, então, o que seria o transtorno de ansiedade generalizada, conhecido carinhosamente como TAG? Seria um transtorno de ansiedade onde nós temos o quê? A marca da ansiedade vinculada a uma preocupação excessiva e esmagadora para o indivíduo, ok? Então, o principal sintoma que vai definir o transtorno de ansiedade generalizada é uma preocupação excessiva e mais geral, que perdura por pelo menos 6 meses. Por que desse período específico que o DSM traz? Porque nesse caso, a gente precisa diferenciar o que é uma preocupação pontual por um momento desafiador da vida que a pessoa esteja vivenciando, como desemprego, uma crise no casamento, coisas, que geralmente trariam, então, algum tipo de nível de preocupação, de coisas que são mais excessivas, duradouras, disfuncionais. Por isso que a gente vai acompanhando, então, esse período pelo menos de 6 meses para a gente ter, uma avaliação de que não é mais uma preocupação pontual e que se vincula a uma situação, mas se tornou, então, uma preocupação muito mais ampla, muito mais geral, muito mais excessiva e, por isso, também prejudicial, ok? Além disso, precisa ter 3 ou mais de 6 sintomas descritos pelo DSM, entre eles irritabilidade, fatigabilidade, dificuldade de conciliar o sono, a qualidade do sono, uma sensação de nervos à flor da pele, uma dificuldade de concentração e sensação de mente, vazia, de branco na mente. Então, esses sintomas, eles acabam também representando o quê? Um tipo de esgotamento que essa pessoa está tendo, muito fruto dessa preocupação excessiva. E pode haver sim TAG em crianças. É muito mais raro, mas pode haver sim TAG em crianças e nesse caso precisa apenas de um desses 6 sintomas para ser caracterizado como transtorno de ansiedade generalizada, mas sempre vinculado o quê? Ao sintoma de preocupação. Então, a preocupação, ela precisa estar presente. Como eu falei, é uma preocupação, então, excessiva. É uma preocupação com tudo e com muitas coisas que normalmente não trariam um nível de preocupação tão excessivo assim para as pessoas no cotidiano. Então, por exemplo, se a gente vai até um compromisso e a gente vai se atrasar, é natural a gente ter algum tipo de preocupação. Mas no caso de uma pessoa com TAG, isso gera um sofrimento emocional muito marcado, uma preocupação muito mais excessiva, uma ansiedade muito maior e muito mais esmagadora. Então, essa preocupação, ela tende a se vincular a situações até mesmo mais simples do cotidiano, situações corriqueiras do cotidiano, como preparar um almoço, como fazer uma compra de supermercado, organizar uma viagem. Então, tudo isso passa a representar elementos realmente de uma preocupação excessiva. Claro que também a gente vai considerar outras áreas importantes da vida do indivíduo, como saúde, educação dos filhos, segurança de um modo geral, Então, a gente vai percebendo que existem outras áreas mais amplas
que também o paciente com TAG vai se preocupar, ok? Por isso, por que ela chama generalizada? Por ser uma preocupação, então, multifocada. Não é uma preocupação muito específica, como, por exemplo, nos outros transtornos de ansiedade. Então, por exemplo, no transtorno de ansiedade e separação, a criança ela tem uma preocupação, mas a preocupação dela é direcionada para a separação, né? Uma vez que ela teme que ao se separar fisicamente daquela figura de apego, pode ser que essa separação seja para sempre, que algo aconteça com ela ou que algo aconteça com essa figura de apego e ela não consiga mais se unir a essa figura. Então a gente tem uma preocupação muito mais específica, né, nesse tipo de transtorno. No caso, então, da fobia social ou ansiedade social, é uma preocupação com a avaliação que os outros fazem negativamente da pessoa. Nesse caso, então, dessa preocupação excessiva, ela não está nem vinculada tanto ao que as outras pessoas vão pensar, e sim ao que eu acredito que de ruim possa acontecer, então eu preciso me preocupar e tentar me antecipar e tentar controlar as situações, mas no caso do transtorno de ansiedade generalizada, isso falha, o que gera ainda mais um nível de angústia e de desgaste no indivíduo. E aí, para adultos, a preocupação ela é mais focada em termos de rotina, coisas diárias, afazeres diários, papéis sociais que eu preciso representar enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto filha, né? Os homens enquanto maridos, filhos, profissionais. Então, a pessoa ela vai preocupando com questões, com demandas mais vinculadas à rotina dela, e crianças e adolescentes têm um tipo de preocupação mais orientado para a questão do desempenho, de um desempenho escolar ou de um desempenho no esporte, e que não tem a ver com outras pessoas estarem avaliando o desempenho dela. É uma preocupação dela consigo mesma. Algumas crianças, inclusive, elas têm, né, um traço mais marcado de perfeccionismo, muitas vezes buscando repetir a mesma tarefa porque ela nunca acha que atingiu o nível de perfeição que ela gostaria que atingisse. Apesar de ser um transtorno mais raro na infância, porque a incidência maior dele é a partir dos 30 anos, ele pode existir na infância, na adolescência, em jovens adultos, em adultos e também em adultos mais velhos. Em adultos mais velhos, geralmente essa preocupação tem a ver muito mais com aspectos da saúde, de algum tipo de adoecimento que a pessoa está, né, apresentando, ou se ele já caiu alguma vez, né, preocupações a respeito de ter novas quedas. Então, tem muito mais a ver uma preocupação com a própria segurança física, quando a gente está falando de adultos mais velhos, ok? Então, o TAG, a preocupação, ela vai ter determinadas nuances de acordo com as faixas etárias, ok? E ela também vai trazer o quê? Uma ativação fisiológica. Mas diferente dos outros transtornos de ansiedade que a gente tem, né? Aquela ativação mais autonômica de batimento cardíaco acelerado, de coisas, né? Nesse sentido, muito mais ativados. Aqui a gente vai ter mais essas disfunções, essas desregulações mesmo em relação a sono, em relação a várias coisas que são importantes justamente para esse descanso e esse equilíbrio maior na saúde e na vida do paciente, e isso vai representar então prejuízos no funcionamento normal dele, né, que acaba reverberando também para as outras pessoas que estão à volta, em especial os filhos. Adultos que são pais e que têm diagnóstico de TAG, eles podem passar, né, um mundo de insegurança para os seus filhos. Eles podem, né, gerar essa visão mais apreensiva dos filhos com relação ao mundo. Por quê? Porque tudo é uma fonte de preocupação excessiva, ok? Então isso causa prejuízo no funcionamento normal do indivíduo, e um dos maiores prejuízos que a gente tem no TAG é o esgotamento físico, né? Eu atendo pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho inclusive uma paciente que ela tem um transtorno de ansiedade generalizada bem mais moderado para grave, e muitas vezes ela me relata: Eliane, eu não aguento mais, né? Eu tô sem energia, eu tô sem força, eu não consigo nem dormir, né? Essa preocupação excessiva me perturba. E as preocupações no TAG, elas nem precisam se vincular a um estímulo específico. Muitas vezes elas são criadas mesmo, né, a partir de
às vezes um estímulo muito pequenininho ou às vezes até a ausência, né, de um estímulo direto. Essa preocupação vai se acumulando e pelo fato dela ser multifocada, ela ter várias áreas, vários focos de preocupação, a pessoa sente que em nenhum momento ela tem paz, que o tempo todo ela tá ali com o pensamento, com a cabeça totalmente sobrecarregada de problemas e mais problemas. Muitos dos indivíduos com TAG, inclusive, eles buscam um reasseguramento, né, interno de falar que vai ficar tudo bem, ou um reasseguramento externo de perguntar para as pessoas se aquele problema vai se resolver, se tudo vai ficar bem, só que nenhum tipo de resposta realmente tranquiliza a pessoa com transtorno de ansiedade generalizado, ok? Então, nesse caso, é preciso realmente fazer um tratamento para ajudar nesse sentido, e a TCC é muito rica de recursos e de ferramentas. A gente trabalha primeiro ajudando então o nosso paciente a compreender as dimensões da preocupação, quais são, né, as áreas de preocupação, entender se aquela preocupação é produtiva, se aquela preocupação é improdutiva, ajudar a criar respostas mais funcionais e um foco na solução que fica muito empobrecido na preocupação do TAG, né? Porque a pessoa fica presa só no redemoinho da preocupação, mas ela esquece, né, de se concentrar em soluções possíveis e plausíveis. E a gente vai ter que trabalhar também com os impactos fisiológicos. Uma higiene do sono, por exemplo, é fundamental para a gente tentar o quê? Equilibrar mais a questão do sono, visto que o sono é um regulador de humor também muito importante. E a gente vai ter aí no TAG comorbidades com outros transtornos de ansiedade e também com transtorno depressivo maior, porque, né, o transtorno depressivo maior ele é muito associado a transtornos de ansiedade pela consequência que esses transtornos geram então na vida das pessoas, ok? Então a gente vai percorrer um caminho concentrado na preocupação, mas ao mesmo tempo ajudando o paciente a responder isso de uma forma mais produtiva e mais funcional. Inclusive, eu tenho um curso que eu lancei sobre TCC para ansiedade generalizada e pânico, aonde eu trago ao todo para esses dois transtornos 13 ferramentas de manejo explicando passo a passo de como realizar o tratamento a esses dois transtornos, né? Lembrando que o TAG e o pânico são dos transtornos de ansiedade os mais comuns da gente experimentar aí no consultório, e eu coloco até mesmo o TAG como campeão dos transtornos de ansiedade que a gente então vai experimentar no consultório. Então, se você tem interesse em saber mais sobre essas ferramentas de manejo, não perca a oportunidade de conhecer mais sobre o curso. Vou deixar aqui na descrição o link para você ter mais informações a respeito disso. E além disso, além do curso, você também poder participar de um grupo VIP de alunos, onde eu trago conteúdos exclusivos e lives exclusivas falando sobre ansiedade, tirando dúvidas dos alunos e assim podendo, né, construir, dar continuidade a uma construção de conhecimento que venha agregar valor para a prática clínica. Mas eu vou continuar também trazendo nos meus vídeos mais algumas técnicas de manejo para a gente trabalhar a ansiedade, mas de qualquer forma, se você quiser ter isso muito estruturado e em mais detalhes, né, com horas então de duração desse assunto, né, sobre os transtornos de ansiedade, te convido a conhecer sobre o curso, ok? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído. Se você tem interesse sobre os transtornos de ansiedade, estuda mais, busque o DSM, busque manuais, né, da TCC e, se você se interessar, também tem à disposição o meu curso 100% online, ok? Então, desejo muito sucesso para você e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!